Glória a Jesus, né? Louvado seja Deus, né? Nós estamos aqui mais uma vez e hoje, né, nós também vamos começar uma série, pelo menos durante essa semana, né, falando, na verdade, alguns pontos da escola, né? E a escola de líderes, a escola bíblica, né, que há também uma necessidade que a gente dê da parte da escola de instrução. E eu não sei se você que é líder, que é membro da igreja tem, mas essa revista tem mensagens maravilhosas, né? Mensagens poderosas. E é em cima desta revista que alguns, na verdade, da escola começaram, né? Que a gente vai trazer, na verdade, uma instrução para você neste dia, né? Vamos lá, né? Há muitos cristãos que fazem o seguinte questionamento: por que estudar as lições do Antigo Testamento, sendo nós cristãos da Nova Aliança, né? Existe uma Nova Aliança, por que estudar, na verdade, o Antigo Testamento? Né? Então, às vezes tem pessoas que não entendem isso, mas baseado em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 12, nós vamos, na nossa introdução deste dia, levar a nossa mensagem baseado, né, nas mensagens da escola, que a partir da próxima semana, toda segunda-feira, né, vai ser direcionada um vídeo, né, uma palavra da escola de líderes, da escola bíblica, né, para a nossa vida, para a sua vida, né, que é importante, né, sem instrução fica difícil, né. Não existe, vamos dizer, médico sem faculdade. E não existem cristãos sem o estudo da palavra de Deus, sem escola bíblica, né? Isso aí é importante, ter pessoas que são mestres capacitados da Bíblia na ordem, né, dos dons. Tem aqueles que têm o dom de mestre, né? Então tem aqueles que têm o conhecimento, têm a capacidade de instrução maior do que outros. Não são todos, né? Porque existem diferença de dons, segundo a palavra de Deus declara. Mas nós vamos começar a ler para você uma mensagem poderosa que tem nesse texto, em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1 ao versículo 12, tem uma mensagem poderosa nesse dia para a nossa vida, que é uma das mensagens introdutórias desta revista, né, da escola para a nossa vida. Na verdade, uma palavra de Deus. Irmãos, não quero que vocês lembrem-se do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem que passava pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquele que é a rocha espiritual, que é Jesus. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não queremos as coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Não devemos cometer a imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. Nós devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu para nossos exemplos e os nossos antepassados, para se virem a nós por exemplo,
Aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo o final dos tempos. Porquanto, aquele que pensa que está em pé, na verdade é melhor ter cuidado para que não caia. Então vemos, amados, que a palavra de Deus, ela nos convida, a sermos advertidos para não sermos, na verdade, destruídos. A caminhada, do povo de Deus até o cumprimento da chegada à terra prometida, na verdade, trouxe-lhes alguns tipos de obstáculos. E através dos estudos que vêm através da palavra de Deus, através dessa semana da escola, a escola online, que vai, na verdade, ter durante essa semana, nós vamos estar falando alguns pontos exatamente desta revista, deste estudo para cada um de vocês aí que estão conectados conosco, Nós vamos trazer para vocês algumas instruções que são importantes. É como nós lemos aqui, em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 12. O que foi escrito para a nossa advertência, Às vezes tem aquela discussão, para que o Antigo Testamento, se nós estamos na Nova Aliança? Existem exemplos que foram escritos. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, ele os deu e mandou ele escrever. E pediu que isso ficasse, na verdade, como até hoje, está registrado na Bíblia, os 10 mandamentos. Então, nada Deus permite que seja escrito por acaso. A palavra de Deus está escrita para nos advertir. E não é porque aconteceu há 3.000 anos atrás que queira dizer que não tem mais validade hoje, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Então, é preciso, por exemplo, você refletir nessa passagem. É preciso você refletir neste momento, nisso que nós lemos, na palavra de Deus, onde ele vai começando, através da sabedoria que Paulo recebeu, inclusive lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro adverte severamente, ouça essa passagem, lá em 1 Pedro, na verdade, capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, de 2 Pedro, versículo 16, aonde, na verdade, Pedro ele chega a dizer que as cartas de Paulo há pontos difíceis de entender, a qual indoutos e inconstantes torcem com as demais escrituras para a sua própria perdição. Veja que Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, diz que existem muitos que torcem as cartas de Paulo. Normalmente, as falsas doutrinas, as falsas religiões, as falsas igrejas, os falsos pensamentos, eles trazem algum tipo de interpretação, muitos delas até que aprisionam pessoas, cabelo, barba e por aí vai, através das cartas de Paulo. E nós temos que ter cuidado. Você que quer ser mestre, Tiago diz que a gente tem que ter cuidado, quem quer ser mestre. Tem que ter espiritualidade. É por isso que aqui em 2 Pedro, capítulo 3, 16, ele chega a dizer o seguinte, olha, as cartas de Paulo têm assuntos difíceis de entender. Quer dizer, o próprio Pedro achava difícil o que Paulo, na verdade, tinha por revelação espiritual. E ele diz assim, o qual, na verdade, existe alguns inconstantes que deturpam a palavra de Deus, como deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. Então, amados, é sério a palavra de Deus. Não deturpe a palavra de Deus. Não entre no achismo, eu acho. Não é assim não, não é brincadeira não. Não fale coisas que a palavra de Deus não quer que você fale. Não diga coisas que você acha. Se você não tem espiritualidade, capacidade, conhecimento, estudo, para que você possa
interpretar um texto porque você pode prejudicar a sua vida. No Apocalipse diz que quem mudar a palavra vai sofrer todos os flagelos contidos na Bíblia, né? Não tem desculpa não, nós temos que ter cuidado. E esse texto que nós lemos de advertência, ele é muito poderoso para nós, quando ele diz, né? Eu quero que vocês se lembrem que nem todos aqueles que passaram pelo batismo do Mar Vermelho, ou as nuvens que cobriam durante eles andavam de dia no sol, no deserto, nem todos aqueles que comeram a mesma comida e beberam, na verdade, daquela mesma rocha espiritual que era já Jesus Cristo, Deus ficou contente com eles. Que na verdade, infelizmente, muitos deles morreram naquela jornada. Muitos deles morreram, como você já deve ter visto, muitos têm morrido na jornada espiritual porque começam a quererem viver de acordo com a sua vontade e não conforme a palavra de Deus. Aí depois quer jogar a culpa em alguém, no pastor, no líder, na igreja, e não tem nada a ver. Na verdade, o culpado é quem não quer ter espiritualidade, quem não quer ter vida realmente com Deus. E ele diz, muitas daquelas pessoas, infelizmente, no versículo 7 do capítulo 10 de 1 Coríntios, diz assim, muitos deles adoravam ídolos. Na verdade, como diz a Escritura, o povo sentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir. Veja que fala aqui de idolatria relacionado a querer só folgar, a querer só se divertir, que isso é um tipo de idolatria. Às vezes a pessoa pensa que é só ídolo naquela imagem, ídolo é aquela imagem, mas muitas vezes você está idolatrando a folga e não uma vida de santidade, uma vida que Deus se torne mais importante. Eu estava dizendo hoje, amados, para uma vida, para uma pessoa, que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9 que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então estar com o Senhor é bem melhor. Porque às vezes a pessoa está preocupada, como esse irmão estava me dizendo, disse, olha, a gente quer ficar aqui, a gente quer primeiro construir família, quer não sei o que, quer ver os filhos se formando, quer ver isso e aquilo. Eu digo, olha, o mais importante é estar com o Senhor. O mais importante é no reino dos céus. Paulo declara em 2 Coríntios 12 que ele chegou aí ao terceiro céu, aonde ele diz que viu coisas incríveis que seriam difíceis até, na verdade, os homens entenderem. Então existem coisas grandes e maravilhosas preparadas para cada um de nós. Existem coisas grandes e maravilhosas preparadas para mim e para você. E no texto aqui da escola, né, ele diz, na verdade o povo se levantou apenas para idolatrar. Não idolatre, na verdade, as coisas da terra, mas adore ao Senhor. Alguns deles, na verdade, cometeram, como diz aqui, a imoralidade sexual. E caíram em um só dia 23 mil por causa da imoralidade sexual. Veja que foi uma quantidade grande. Tem muitas pessoas que, é bom, a carne é fraca, né? Mas é bom fazer a vontade do Senhor. É bom decidir fazer o que Deus quer. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Você não deve se queixar como fizeram alguns deles, por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Pessoas que só vivem se queixando, não sabem nem dar graças a Deus. Como Deus vai operar? Você já pensou se José não desse graças a Deus na sua vida? Ele não teria chegado a uma vida vitoriosa. Você já pensou se Davi não desse graças a Deus, mesmo ter sofrido tudo que ele sofreu? Veja a história de Davi, que você vai ver o quanto ele sofreu. Veja a história de José, veja a história de Jó, veja a história de Abraão, veja a própria história de Moisés. Amados, pode vir luta, mas a luta e o sofrimento não é maior do que aqueles que infelizmente ficarão perdidos eternamente, não. As lutas vêm, mas grande é a vitória daquele que espera no Senhor. Então, tudo isso aconteceu com o nosso antepassado para nos servir de exemplo. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 11. Então, o que está escrito é importante para a nossa vida. O que está na palavra de Deus
São coisas importantes para a nossa vida. Aquilo que se estuda, mesmo estando relacionado ao Pentateuco, que é o que é essa nossa revista aqui, que se você não adquiriu, é bom você tentar adquirir, né? Essa revista é a revista da escola, profunda, que tem um conhecimento maravilhoso para a sua vida, que você possa, durante essa semana, pensar nisso, que você possa, nessa semana, refletir nesta palavra, que você possa, nessa semana, tomar cuidado. Certas coisas no mundo é bom. Às vezes a pessoa diz, eu quero ser feliz. Felicidade, amada, aqui na terra, a maior felicidade é estar com Deus, porque as felicidades aqui são ilusórias. Às vezes uma pessoa ama tanto alguém, ou entre aspas, diz que a pessoa ama, e aquilo ali passa, acaba. Quantas pessoas nos já disseram, até que a morte os separe, e chegou um momento de dificuldade, de doença, e tudo a pessoa deixou, ou encontrou outra pessoa e disse que agora estava apaixonado de novo. Tem gente que vive se apaixonando todo tempo, né? Mas não tem fidelidade, não tem honra, não tem palavra. A nossa palavra é o que Deus espera. Quando Deus diz que nos ama, Ele nos ama, e Ele é verdadeiro. E Deus não gosta da falsidade nem da hipocrisia. Nós devemos ser verdadeiros. Nós devemos amar sinceramente e verdadeiramente o Senhor e o nosso semelhante. Quando você tem Deus no seu coração, quando o Espírito Santo está na tua vida, você é capaz de ser bastante vitorioso em Deus. Pois que em nome de Jesus vou fazer uma oração abençoando este momento de escola, de reflexão inicial. Durante toda a semana nós teremos uma palavra relacionada a esta revista, a este trabalho da escola. Isso é um trabalho da escola bíblica, né? Começando hoje, e que você possa refletir em nome de Jesus, e que a bênção de Deus continue na sua vida hoje e sempre. Eu entrego nas tuas mãos nesse momento e te abençoo. Que a glória de Deus possa continuar na tua vida e que você possa continuar com Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, eu entrego nas tuas mãos e abençoo, Pai, cada um desses filhos que ouvem este momento, esta palavra da escola. Que a tua glória seja sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família. Eu entrego nas tuas mãos cada um desses filhos, Pai. Eu os abençoo. Que a tua presença continue sobre esta família e que o conhecimento da palavra de Deus faça parte desta vida. Eu entrego nas tuas mãos. Eu abençoo a cada um desses filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe poderosamente. Amanhã nós estaremos aqui também, abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém.